Ele me chamou de mulher sem classe. Riu da minha pobreza e me fez sentir pequena diante de todos. Mas o destino tem um jeito cruel e justo de ensinar humildade. No dia em que ele implorou por sangue, só o meu podia salvá-lo. Meu nome é Lourdes Ferreira, e se eu pudesse resumir minha história, diria que sou feita de sabão, suor e silêncio. Passei a vida lavando roupa para os outros, e no som da água batendo na pedra, aprendi quase tudo o que sei sobre o mundo. A roupa suja da vida, essa ninguém lava pra gente. É a gente que precisa esfregar sozinha até doer os dedos. Criei minha filha, Camila, sozinha. O pai dela foi embora quando ela tinha 3 anos. Disse que ia procurar emprego no sul, e nunca mais voltou. Eu chorei por uns meses. Depois levantei a cabeça. Não tinha tempo para sofrer. Tinha uma boca pequena para alimentar e um futuro para garantir. A gente morava num bairro simples, mas a casa era limpa, cheirosa, cheia de riso. Camila cresceu vendo a mãe trabalhar duro e prometeu que um dia me daria uma vida melhor. Ela estudava à luz de lamparina, com os livros abertos sobre a mesa de madeira que eu mesma lixei. Eu ficava olhando orgulhosa e pensava: Deus, se o sacrifício for o preço para ver minha filha feliz. Que pena quando ela passou no vestibular de enfermagem. Foi a primeira vez que eu chorei de alegria. Camila era o meu orgulho. E eu acreditava que nada nesse mundo seria capaz de tirar aquele brilho dos olhos dela. Mas aí, o destino resolveu testar o amor de mãe. Ela conheceu Rogério na faculdade. No começo, achei ele um bom rapaz. Bonito, bem falante. Daqueles que parecem saber o caminho da vida. Mas bastou o primeiro encontro para eu perceber o que estava escondido por trás do sorriso dele. Ele chegou aqui em casa, num carro caro, desses que a gente só vê em comercial. Apertou minha mão sem olhar para mim, como quem cumprimenta um porteiro. Olhou em volta e comentou: bairro simples, mas aconchegante. Eu respondi: a simplicidade é o que cabe no bolso e no coração, meu filho. Ele riu de canto de boca. E naquele instante, eu soube que aquele riso ia me acompanhar por muito tempo. Com um tempo, o namoro ficou sério. Camila Bíblia encantada dizendo que ele era inteligente, que tinha futuro, que a família dele era de respeito. Eu só ouvia e orava, porque quando a gente ama, aprende a deixar o outro se enganar um pouco, só para ver se o amor é forte o bastante para abrir os olhos. Eles casaram no civil e no religioso, com festa, em salão de luxo. Eu fui de vestido simples, costurado por mim mesma. No meio de tanto brilho e perfume caro, parecia que eu era uma mancha fora do lugar. A mãe dele me cumprimentou com aquele sorriso de quem sente pena. A senhora é a mãe da noiva? Que bom que conseguiu vir. Consegui. Mas o que ela nunca soube é que o esforço maior não foi para chegar até lá. Foi para aguentar o olhar de quem acha que a gente vale menos. Durante a festa, eu vi Camila sorrindo e mesmo com o coração apertado sorri junto. Toda mãe, no fundo, só quer ver o filho feliz menos ainda, que saiba que a felicidade dele pode doer na gente. Mas não demorou muito para a máscara cair. Rogério era arrogante, metido, e tinha mania de transformar cada conversa em competição. Quando eu ia visitar, ele mal falava comigo. Camila tentava disfarçar, mas o constrangimento era claro. Teve um dia em que estávamos jantando na casa deles, e ele fez uma piada que até hoje corta como faca. Minha sogra é tão simples que acha que vinho francês é suco azedo. Todos riram. O engoli seco. Até Camila sorriu de nervoso. Fingi que não liguei, mas a comida ficou atravessada na garganta o resto da noite. Depois desse dia, comecei a evitar as visitas. Camila vinha me ver sozinha, sempre com aquele ar cansado. Eu fazia café. E a gente conversava sobre coisas pequenas, para evitar o grande problema que estava crescendo entre nós. Ela nunca falava mal do marido, mas os olhos diziam tudo. Uma tarde, ela chegou aqui com os olhos vermelhos. Mãe, ele me traiu. A frase veio seca, cortante. Meu primeiro instinto foi de raiva. Quis ir até ele, gritar, jogar na cara tudo o que já sabia sem nunca ter dito. Mas me contive. Segurei a mão dela e perguntei: e o que você vai fazer, filha? Ele pediu perdão. Disse que foi um erro, que me ama. E você acredita? Ela é sim, tu. Quero acreditar. Olhei bem para ela e disse: o amor perdoa sim, mas não é cego. Só perdoa quem quer mudar. Ela voltou para a casa dele, tentando recomeçar. E eu fiquei rezando para que o destino fosse bondoso. Mas o destino não tem piedade. Ele tem lição.
Os meses passaram, Camila ligava menos. Quando vinha, parecia preocupada, mas evitava falar. Eu sabia que algo estava errado, mas o coração de mãe, às vezes, precisa esperar o tempo certo para não ferir mais. Até que uma noite, o telefone tocou. Era quase meia-noite. Alô? É a senhora Lourdes? Sou. Sim, aqui é do Hospital Santo Amaro. Sua filha e o genro sofreram um acidente. A senhora precisa vir agora. O chão sumiu. O ar me fugiu do corpo. Corri como se as pernas fossem fogo. Cheguei ao hospital com o coração na boca. Camila estava viva, com um braço engessado, machucada, mas consciente. Rogério estava na sala de emergência, entre a vida e a morte. Ouvi um médico dizendo: ele perdeu muito sangue. O tipo dele é raro. O negativo. Estamos tentando achar doadores, mas é difícil. Camila me olhou desesperada. Mãe, a senhora lembra o seu tipo de sangue? Lembro. É o negativo também. O médico virou para mim imediatamente. A senhora pode ser a única compatível. Podemos fazer os testes? Assenti. Mas dentro de mim, o silêncio gritou. Aquele homem que me humilhou tantas vezes, agora dependia do meu sangue para viver. Deus tem um jeito curioso de ensinar humildade. Camila segurou minha mão. Mãe, por favor. Eu olhei nos olhos dela e vi a mesma menina de trança que um dia me prometeu cuidar de mim. E pensei, não é por ele, é por ela. Respirei fundo e disse ao médico: pode fazer o que for preciso. O corredor do hospital parecia não ter fim. O som das rodas das macas, misturado aos passos apressados dos enfermeiros, fazia o coração bater fora do ritmo. Aquele cheiro de álcool, remédio e medo, grudou em mim como se nunca mais fosse sair. Camila estava ao meu lado, o rosto pálido, os olhos perdidos. Ela segurava minha mão com tanta força que parecia tentar segurar a vida também. Mãe, e se ele morrer? Perguntou, a voz embargada. A gente vai deixar Deus decidir, filha. Mas por dentro eu sabia. Às vezes, Deus decide usando as nossas próprias mãos. Logo depois, o médico voltou com um papel na mão. Os exames confirmaram. A senhora é compatível. Precisamos começar a transfusão imediatamente. Camila chorou. Eu fiquei muda. O mundo girou devagar. E por um instante, o peso de todos os anos de humilhação caiu sobre meus ombros de novo. Lembrei das risadas, das palavras, das vezes em que ele fingia não me ouvir. Lembrei do jantar, quando ele disse que vinho francês era suco azedo para pobre. Lembrei do dia em que ele me chamou de mulher sem classe, e Camila chorou escondido para eu não ver. E agora, o mesmo homem dependia de mim para continuar respirando. A enfermeira esperava. Camila me olhava como uma criança perdida. E eu, por dentro, travava uma guerra que ninguém via. O orgulho dizia: deixa que a vida cobre. Mas a fé dizia outra coisa. Quem nega socorro, nega a própria humanidade. Respirei fundo, assinei o papel. A caneta tremia na minha mão. Vamos fazer o que tem que ser feito, eu disse. Levaram-me para uma sala fria. Me mandaram deitar. Uma enfermeira jovem com olhos gentis me colocou a agulha no braço e disse: a senhora é corajosa. Eu sorri de canto. Coragem é continuar mesmo quando o coração está cheio de raiva. Enquanto o sangue começava a sair, senti um arrepio. Cada gota que deixava o meu corpo parecia levar junto um pedaço da dor que eu carregava há anos. Era como se pela primeira vez eu estivesse limpando uma ferida antiga. Mas por dentro o tempo passou devagar. O som do soro pingando friou da sala o cheiro de metal. E eu ali, pensando: será que o perdão começa assim? Sem palavras? Só com entrega? Quando terminou, a enfermeira me ajudou a sentar. Tudo certo, Dona Lourdes. O sangue da senhora vai direto para a sala de emergência. Olhei para ela e respondi: Ente Ubacom, Deus. E que ele leve junto um pouco do que sobrou de amor. Fiquei esperando no corredor por horas. Camila ia e vinha, aflita, perguntando aos médicos, rezando, andando de um lado para o outro, até que de repente, um doutor apareceu com um pequeno sorriso cansado. A transfusão foi um sucesso. Ele vai viver. Camila desabou em choro. Me abraçou com força, soluçando: mãe, ele só está vivo por sua causa. Eu acariciei o cabelo dela, ainda sujo de poeira e lágrimas. Não, filha, ele está vivo porque a vida quis dar mais uma chance para todo mundo aqui dentro. Sentamos as duas na sala de espera.
O relógio marcava quase 5 da manhã. Lá fora, o céu começava a clarear, e os primeiros raios de sol atravessavam o vidro sujo da janela. Um novo dia, pensei. E toda vez que o dia nasce depois da dor, ele vem trazendo uma resposta, menos mesmo que a gente ainda não entenda qual. Camila olhou para mim e perguntou baixinho: "Por que a senhora fez isso, mãe?" "Porque o amor da mãe não escolhe quem merece, filha. Ele só faz o que tem que ser feito." Ela ficou quieta, olhando para o chão. Depois sussurrou: Eu não teria essa força." Respondi: "Vai ter. Um dia, quando a vida te obrigar a escolher entre o que é justo e o que é certo." Fomos para casa ao amanhecer. O cansaço pesava, mas o coração, por incrível que pareça, estava leve. Naquele dia, percebi que o perdão não é um presente que a gente dá para o outro. É um alívio que a gente dá para si mesma. 2 dias depois, o médico ligou. "Senhora Lourdes, seu genro acordou. Ele está fora de perigo." Agradeci em silêncio, mas lá no fundo, senti um misto de paz e inquietação. O que será que ele pensaria quando soubesse que o sangue dele agora corria misturado com o meu? No dia seguinte, Camila foi ao hospital e me chamou para ir junto. "Ele quer ver a senhora, mãe." "Quer ver?" Perguntei, surpresa. "Quer?" Disse que precisa falar com você. Vesti minha roupa simples, penteei o cabelo e fui. Enquanto subia as escadas do hospital, pensei em tudo o que eu poderia dizer, mas percebi que às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Quando entrei no quarto, ele estava pálido, com o olhar perdido. Camila saiu para dar privacidade. Ficamos só nós dois. O ar era pesado, cheio de coisas que nunca foram ditas. Ele tentou falar. A voz rouca: "A senhora doou o sangue para mim?" Assenti. Devagar. Ele engoliu seco, e uma lágrima desceu pelo canto do olho. "Por cu?" "Depois de tudo o que eu fiz." "Depois do que eu disse," respondi, firme mas sem dureza. "Porque a vida é feita de voltas, Rogério. Hoje foi você que precisou. Amanhã pode ser eu." E quando a gente entende isso, a raiva perde o sentido. Ele chorou em silêncio, e eu percebi que pela primeira vez aquele homem estava realmente nu, sem orgulho, sem máscara, sem o escudo do dinheiro. Só um ser humano assustado, grato e pequeno diante da própria arrogância. Antes de sair, encostei a mão no ombro dele e disse: "Cuide bem da minha filha. Ela já sangrou por você de outras formas. Agora é a sua vez de merecer o que recebeu." Quando saí do quarto, o corredor estava iluminado por um sol novo, forte, quase quente. Respirei fundo, e pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Paz verdadeira, menos aquela que vem não quando o outro muda, mas quando a gente para de carregar o peso da mágoa. O quarto do hospital cheirava a remédio e arrependimento. Quando entrei, o sol da manhã entrava pelas frestas da persiana, desenhando linhas douradas sobre o rosto pálido de Rogério. Ele abriu os olhos, devagar, como quem volta de um sonho que não queria ter. Camila estava sentada ao lado, cansada, mas sorrindo. "Você voltou," disse, segurando a mão dele. Ele olhou para ela, confuso, depois para mim, parada à porta. O olhar durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para encher o quarto de silêncio. "A senhora foi mesmo quem..." Ele começou, a voz rouca. Assenti. "Foi o destino, filho. Só fiz o que precisava ser feito." Ele virou o rosto para o lado e vi os olhos se encherem d'água. "Eu não merecia isso," murmurou. Cheguei mais perto. Puxei a cadeira e sentei. "Ninguém merece o perdão, Rogério. A gente só precisa estar pronto para recebê-lo." Ele chorou, não de dor, mas de vergonha. E eu fiquei ali, em silêncio, deixando ele chorar. Era o tipo de choro que lava o orgulho. Aquele que o homem guarda anos sem saber que carrega. Camila observava, sem dizer nada. Ela parecia aliviada, como se finalmente algo estivesse voltando para o lugar. Depois de um tempo, Rogério respirou fundo. "Eu fui um idiota, arrogante. Tratei a senhora como se não fosse digna da minha família." "E agora?" Perguntei. Agora eu vejo que a família que eu achava ter era só fachada. A verdadeira estava aqui, do meu lado o tempo todo. Ficamos um tempo em silêncio. O monitor cardíaco apitava ritmado, como se também ouvisse a conversa, antes de ir embora. Ele me olhou e disse: "Eu quero mudar, dona Lourdes. Quero ser um homem melhor. A senhora acredita que ainda dá tempo?" Sorri, de leve.
Enquanto o sangue corre nas veias, sempre dá tempo, Rogério. Naquela noite, quando voltei para casa, o céu estava limpo. Olhei para cima e agradeci. Não só por ele estar vivo menos, mas por Deus ter me dado a chance de ver o impossível. O orgulho se curvando diante da humildade. O tempo passou devagar, depois do hospital. Cada semana aparecia uma lição nova, e cada dia trazia um pedaço de silêncio diferente. Rogério se recuperava aos poucos, e Camila reaprendeu a respirar. Um mês depois, ele apareceu na porta da minha casa, sem avisar, sem carro, sem pressa. Usava uma camisa simples, o rosto abatido, mas o olhar era outro. Posso entrar, Dona Lourdes? Perguntou. Assenti. Surpresa. Ele entrou devagar, observando o mesmo chão gasto, o mesmo cheiro de café que sempre fez questão de criticar antes. Sentou-se à mesa e ficou olhando as mãos. A senhora me perdoou mesmo? Peguei o bule e servi café. Perdoar é o único jeito que encontrei de continuar viva, meu filho. Quem guarda ódio morre um pouquinho por dia. Ele bebeu um gole, olhou para mim e balançou a cabeça. Eu nunca entendi o que era humildade até precisar de ajuda para viver. Pois é assim que a vida ensina, Rogério. Primeiro derruba, depois mostra o chão. Ele deu um meio sorriso, o primeiro sincero que vi dele em anos. Eu queria fazer algo para retribuir? Perguntei. Sim. Não pelo sangue, mas pelo que aprendi com a senhora. Desde aquele dia, começou a aparecer com frequência. Trazia frutas, varria o quintal. Consertava o portão que rangia fazia meses. No começo, eu estranhei. Depois percebi que, às vezes, a redenção vem disfarçada de pequenos gestos. Camila ficava feliz, embora ainda desconfiada. Certa noite, ela me disse: Mãe, ele está diferente. Acho que finalmente entendeu o que a senhora sempre tentou ensinar. Respondi: o sofrimento é um professor que não aceita atraso. Quando ele chama, a gente aprende queira rojoene. Um domingo de manhã, Rogério chegou mais cedo. Trazia uma caixa de ferramentas e um sorriso tímido. Vim arrumar o telhado, Dona Lourdes, antes que a chuva volte. Você sabe fazer isso? Perguntei, rindo. Não, mas aprendo rápido. A senhora me ensinou isso sem perceber. Subiu, tropeçando, errando, tentando de novo. E eu ali, olhando, pensando como a vida é irônica. O mesmo homem que um dia me envergonhou diante dos outros, agora suava para consertar o meu teto. No final da tarde, o sol caiu atrás das casas, pintando o céu de laranja. Ele desceu, coberto de poeira, mas com um brilho nos olhos. Ficou bom? Perguntou. Ficou ótimo. Então já valeu o dia. Ficamos sentados na varanda vendo o entardecer. Ele ficou quieto por um tempo. Depois falou: Sabe, Dona Lourdes, eu descobri que o sangue não é só o que corre nas veias. É o que liga as pessoas por dentro, mesmo sem laço. Olhei para ele e sorri. Então agora você entende o que é ser família. Nos meses seguintes, a paz voltou. Não como antes, mas como quem reaprende a andar depois de uma queda. Camila e Rogério se aproximaram de novo. Ele começou a ajudar no posto de saúde do bairro, orientando campanhas de doação de sangue. Dizia para todos: a vida me deu uma segunda chance, e ela veio de quem eu menos merecia. Eu assistia tudo de longe, e cada vez que ele olhava para mim com respeito, eu via o milagre da mudança. 1 ano se passou desde o acidente. Hoje, quando olho para trás, parece que vivi 2 vidas. A de antes do sangue e a de depois. A de antes era feita de dor calada, orgulho ferido e palavras engolidas. A de depois é feita de silêncio bom, daquele que não dói menos, aquele que só o perdão traz. Rogério mudou de verdade. Não foi da boca para fora. Ele deixou o emprego no escritório do pai e começou a trabalhar no hospital público, ajudando em campanhas de doação. Dizia sempre: se eu estou vivo, é porque alguém acreditou que eu ainda podia mudar. Camila voltou a sorrir. Dava gosto de ver os dois juntos, conversando, plantando flores no quintal, preparando almoço de domingo. Às vezes eu fingia que não via os dois cochichando, tramando alguma surpresa para mim, mas o coração de mãe sente de longe quando o amor voltou para casa. Um domingo de manhã, eles me chamaram para ir até o posto de saúde do bairro. Disseram que era uma campanha nova. Chegando lá,
Vi uma faixa grande pendurada no portão. Projeto Sangue Bom menos uma vida, vale mais quando é compartilhada. E abaixo, o meu nome, em homenagem a Dona Lourdes Ferreira. Exemplo de amor e humanidade. Por um instante, achei que fosse engano. Olhei para Camila, que sorria com os olhos marejados. Rogério, com a voz trêmula, disse: "Isso é para lembrar todo mundo que o sangue bom não vem do tipo, vem do coração." O público aplaudiu, e eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de tudo o que ficou preso por tantos anos. E ali, naquele momento, percebi que o perdão tinha feito mais do que salvar uma vida. Menos ele tinha mudado um destino. Depois do evento, ficamos os três, sentados num banco, embaixo de uma árvore. Rogério me entregou uma pequena moldura, embrulhada num pano vermelho. Abri com as mãos tremendo. Dentro, havia uma frase gravada a fogo. A mulher que me ensinou que o sangue bom é aquele que perdoa. Sorri. Não consegui dizer nada. Apenas coloquei a mão sobre o coração e sussurrei: "Deus, obrigada por me deixar ver esse dia." A vida seguiu seu curso manso. O tempo cuidou das feridas, como a chuva que apaga pegadas na areia. Hoje, quando vejo Rogério ajudar alguém, ou Camila sorrir enquanto serve café, sinto que todo o sofrimento valeu. Porque o amor que a gente planta, mesmo machucado, um dia floresce em terreno bom. Muitas pessoas me perguntam como consegui perdoar. Eu digo que não foi força, menos foi fé. Perdoar não é esquecer o que fizeram. É escolher não carregar o peso para sempre. É deixar o coração livre para sentir outra coisa além de dor. Na parede da minha sala, pendurei a moldura que Rogério me deu. Logo abaixo, um retrato da gente, eu, Camila e ele, sorrindo. Toda vez que olho para aquilo, lembro do dia em que a vida me provou que até quem te humilha pode te ensinar o valor da humildade. Agora, já com o cabelo branco e os passos mais lentos, aprendi que não há vingança maior do que continuar de pé com o coração limpo. E que o destino, por mais cruel que pareça, sempre dá um jeito de devolver tudo. Não com raiva, mas com lição. Fecho os olhos e lembro da voz da enfermeira naquele dia. A senhora é corajosa. Na época, achei que coragem era doar sangue. Hoje entendo que coragem é doar o perdão. E assim termino minha história. A da mulher simples, que lavava roupa e acabou lavando a alma de uma família inteira, porque no fim, o sangue que realmente salva é aquele que sabe amar.